Saudações. Meu nome é Carlos. Moro no estado de Alagoas e o caso que vou contar aconteceu há mais de 30 anos. Ainda assim lembro-me bem de cada detalhe do ocorrido. Quero reafirmar que o que se segue aqui no meu relato não é um conto. É apenas mais um dos fatos que sempre ocorreram e ocorrem nessas bandas. A cidade de Japaratinga, em Alagoas, tem lindas praias, e hoje a cidade se tornou o point do local, com várias pousadas, inclusive com algumas delas de padrão internacional. A região é um local de veraneio desde ermos tempos, desde o início da década de 80. Quando digo lermos não é por acaso. Naquela época tudo era muito deserto. No início do loteamento, apenas 5 casas eram de veranistas, mas haviam as moradias de pau a pique dos vários moradores nativos. Essas eram espaças isoladas no coqueiral, cujo único acesso é até hoje uma estrada de barro batido e com quase nenhuma iluminação durante as noites. E agora o fato mais macabro. O antigo cemitério da localidade, com bem mais de um século de instalação, foi abandonado devido ao avanço do mar, cujas águas avançaram e adentraram nas terras do cemitério, desfazendo antigas sepulturas, tanto luxuosas quanto as mais humildes. Bom, então vamos ao relato propriamente dito. No verão de 1987, éramos adolescentes em busca de novas emoções. Várias vezes fomos alertados por nossos pais para respeitar os costumes e sentimentos locais quanto ao velho cemitério abandonado. Mas, como todos sabem, a curiosidade nessa idade é muito grande e às vezes fala mais alto que qualquer outra coisa. Durante a noite, saíamos de carro dizendo ir ao vilarejo. O problema é que o local em questão ficava no meio do caminho do povoado, então tínhamos que passar por lá. Quando chegávamos lá no cemitério, sempre nos desafiávamos a permanecer no interior do local por 5 minutos sem correr de um determinado ponto. Também tínhamos o costume de levar algo de algum sepulcro para provar o feito de bravura. E esse era o nosso maior erro. Com efeito, naquele ano o mar teve uma das maiores ressacas dos últimos tempos, o que castigou bastante o combalido local de descanso eterno. Na manhã seguinte, fomos constatar os efeitos da arrebentação das ondas sobre o terreno. Parecia um campo de ossos. Víamos caixões semi-enterrados na barreira. Encontramos ossos de todos os tipos espalhados pelo local, como fêmur, húmero, clavículas, costelas, vértebras e tudo quanto se faz necessário para montar um esqueleto. Estavam todos espalhados pela areia da praia. Mas faltava o principal, crânios. Vasculhamos tudo palmo a palmo e nada. As meninas, mais afoitas, acredite quem quiser, debruçavam-se em cima dos restos revirando e cavando em busca do troféu. E tanto fizeram, que conseguiram. O crânio estava na água rasa, deve ter rolado da barreira e ido parar lá no mar. Era bem antigo e tinha um tom castanho de osso velho. Apresentava a dentição perfeita num sorriso eterno, um fato raro, mas que não chamou a nossa atenção naquele momento. Voltamos triunfantes, mas temerosos, pois se nossos responsáveis descobrissem teríamos que dar adeus à praia por vários meses. Fomos até a casa de nossa valente arqueóloga, pois seus pais estavam em Recife. Escondemos o dito cujo debaixo do armário dela. Quando a noite chegou, os problemas começaram. Resolvemos fazer a brincadeira do copo e descobrir o nome do proprietário da peça furtada. No início era só risada e sustos intencionais. Nada do copo reagir. Cansados da brincadeira, nos levantamos para beber água e comer algumas besteiras. Foi quando ouvimos claramente um som de brinde, aquele barulho de 2 copos de vidro batendo um no outro, vindo da sala. Voltamos correndo. O mais absoluto silêncio havia se instalado. Depois de alguns segundos começamos a nos acusar e rir, achando que um de nós havia feito aquele ruído.
Do grupo inicial de 12 restaram apenas 7 querendo ir adiante com a sessão. Reiniciamos com a pergunta básica: tem alguém aí? Você é da luz ou da escuridão? E o copo não se manifestava. Desistimos da concentração e começamos a conversar e rir de tudo aquilo. Foi aí que a coisa realmente começou a ficar feia. Nossa amiga começou a chorar compulsivamente e a falar coisas desconexas. Ela pedia desculpas o tempo todo e ficava gesticulando e falando como se estivesse dialogando com alguém que nós não conseguíamos ver no momento. De súbito ouvimos o uivar característicos dos coqueiros açoitados pelo vento forte. As janelas coloniais de madeira rangiam com a pressão do vento, a areia penetrava pelas frestas. A luz ficou fraca, deixando tudo amarelado e penumbroso. Nós nos amontoamos no canto da sala e só aquela minha amiga permanecia sentada à mesa, naquela lamúria. De repente ouvimos um estrondo. A janela abriu-se depois de quebrar o ferrolho. Para total pavor daqueles que tiveram coragem de continuar com os olhos abertos, estava prostrado um vulto em frente à janela. Era uma noite escura, mas aquela sombra conseguia enegrecer ainda mais o ambiente. Dava para ver que era o vulto de um homem alto e forte e o mais incrível, aquela figura não tinha cabeça. Pasmados vimos nossa amiga parar de soluçar, levantar-se, ir até a janela, parar por um segundo defronte ao vulto e fechá-la. O vento cessou de imediato e a luz ficou forte novamente. Levantamos e fomos ampará-la, pois estava cambaleante. Perguntamos o que ela tinha presenciado e antes de fechar os olhos exaustos disse firme: ele quer a cabeça de volta. Ficamos trancados na casa dela até amanhecer e de manhã ela não se lembrava de mais nada. Depois disso nunca mais entramos naquele cemitério. Fica aqui o meu conselho. Nunca pegue nada que não seja seu, principalmente de alguém que já esteja no além.